A chuva fina caía sobre a cidade quando Mateus atravessou as portas de madeira maciça do antigo templo budista no centro. O cheiro de incenso pairava no ar, misturado ao silêncio meditativo dos monges sentados em posição de lótus. Ele hesitou por um momento, observando. Seu coração estava inquieto, mas ali, no meio daquela paz, sentiu um primeiro vislumbre do que buscava. Mateus não era um homem perdido, mas sim alguém em busca de algo maior. Tinha crescido em um lar católico, mas com o tempo as respostas que ouvia pareciam insuficientes. O que havia além? O que outras religiões poderiam lhe ensinar? Decidiu que não queria se prender a uma única crença. Queria absorver o melhor de cada caminho espiritual para encontrar a sua própria verdade. No templo, um monge idoso aproximou-se e, sem dizer palavra, indicou um lugar ao lado dele. Mateus sentou-se e fechou os olhos, ouvindo apenas a respiração compassada dos presentes. Uma sensação de calma o envolveu, mas ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Dias depois, ele estava em igreja evangélica, sentindo a energia da comunidade cantando em uníssono. A paixão e a entrega dos fiéis o impressionaram. Diferente do silêncio contemplativo do budismo, ali havia fervor, uma fé que incendiava corações. Uma senhora ao seu lado segurou sua mão e disse: "Deus fala de muitas formas, meu filho. Ele já falou com você?" Mateus não soube responder. Ele queria acreditar que sim. Semanas depois, estava ajoelhado em um tapete em uma mesquita, ouvindo o chamado para a oração ecoar pela cidade. Ele sentiu um arrepio ao ver os fiéis prostrando-se em uníssono, sentindo-se pequenos diante do divino. Um jovem muçulmano, percebendo seu olhar curioso, sorriu e explicou: "Aqui, colocamos nossa testa no chão para lembrar que somos pó diante de Deus." Mateus nunca havia pensado na fé como um ato de humildade tão física. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Sua jornada o levou a um terreiro de candomblé, onde sentiu o poder ancestral dos tambores e a força das entidades que pareciam habitar o espaço. Visitou uma sinagoga, onde as palavras antigas do Torá o transportaram para um passado de fé inquebrantável. Sentou-se em uma roda de índios, ouvindo sobre a espiritualidade da terra, dos ventos, dos rios. Mateus, em sua caminhada, chegou a um centro espírita, onde conheceu a filosofia e a codificação de Allan Kardec e o espiritismo. Ali, ele passou a ver que necessariamente não precisava escolher uma única crença, como se houvesse apenas um caminho certo, mas que a verdade não está no destino, mas na maneira como escolhemos caminhar. Aprendeu que o bem e o mal estão sempre diante de nós, testando nossas escolhas, que cada pessoa que cruza nosso caminho carrega uma lição. Alguns ensinam pelo amor, outros pela dor, mas nada é por acaso, tudo tem um propósito. Mateus sentiu que há uma compreensão maior dentro da jornada espiritual. O que chamamos de vida não é o começo nem o fim, mas apenas uma estação nessa longa caminhada da alma. Mateus, que queria encontrar todas as respostas, mas ali dentro do espiritismo ele compreendeu que o mais importante é aprender a fazer as perguntas certas. O que estou plantando no coração das pessoas? Como estou evoluindo como ser humano? Se somos espíritos em evolução, então cada passo que damos, cada ato de bondade, cada experiência vivida faz parte da construção de quem realmente somos. E Mateus se identificou. Cada experiência o transformava, mas ao invés de encontrar uma única verdade, ele percebia que todas tinham algo em comum: a busca por significado, conexão, por amor. Certa noite, ao caminhar por uma rua deserta, sentiu-se mais completo do que nunca. Talvez ele nunca encontrasse uma única resposta, mas dentro dele, um novo templo estava sendo construído, feito de todas as religiões, de todas as experiências, de todos os pedaços de fé que ele havia recolhido. Então,
Munido desses novos conhecimentos, resolveu iniciar uma caminhada solitária, sem busca de um destino que ainda não conhecia, mas que com certeza, caminhando, vivendo experiências de relacionamentos, interação, contato com o bem e com o mal, talvez começasse a se delinear. Naquela madrugada silenciosa, Mateus pegou sua mochila, encheu-a apenas com o essencial e saiu sem olhar para trás. Não sabia para onde ia, mas sentia que era assim que deveria ser. Ele não buscava mais respostas prontas. Agora queria viver as perguntas, experimentá-las na pele, no cansaço dos pés, no olhar das pessoas que cruzaria pelo caminho. Seguiu por estradas de terra, por cidades pequenas, dormindo sob o céu aberto quando necessário, aceitando abrigo quando lhe ofereciam. Ele não pedia nada, apenas caminhava e observava. Em um vilarejo simples, uma família o acolheu sem perguntas. Dona Amélia, uma senhora de cabelos brancos e olhar bondoso, insistiu para que ficasse alguns dias. Ninguém deve caminhar sem antes comer direito, disse ela, servindo-lhe um prato de arroz e feijão fumegante. Mateus aceitou. No calor daquela casa, aprendeu que o bem se manifestava nas pequenas gentilezas, no pão dividido, no sorriso gratuito, na mão que se estende sem esperar nada em troca. Ao partir, percebeu que mesmo sem templo, sem altar, a bondade era uma forma de oração viva. Dias depois, na estrada poeirenta, um carro parou ao seu lado. O motorista, um homem de barba por fazer e olhar afiado, ofereceu carona. Mateus hesitou, mas aceitou. Durante o trajeto, percebeu que algo estava errado. O homem falava sobre golpes, sobre como enganava turistas, sobre como o mundo era dos espertos. Você anda por aí confiando nas pessoas? Perguntou o homem rindo. Cedo ou tarde, alguém vai te ensinar uma lição. Mateus sentiu um arrepio. Quando o carro parou num posto de gasolina, ele aproveitou um descuido do motorista e desceu rapidamente. Naquele dia, entendeu que o mal também andava sem destino, sempre à espreita, sempre testando a fé dos incautos. Em uma cidade litorânea, conheceu Lívia, uma mulher de espírito livre, tão errante quanto ele. Ela lhe ensinou a surfar, a dançar sem música, a rir da própria incerteza. Por semanas foram inseparáveis, como duas ondas que se encontram no mar. Mas como tudo que é livre, Lívia se foi com o vento, deixando apenas um bilhete. Algumas pessoas são porto, outras são tempestade. Você é o mar, continue navegando, disse ela. Mateus não chorou, apenas sorriu. O amor, como tudo na vida, era parte da caminhada, não seu destino final. Meses depois, em uma montanha gelada, Mateus parou para descansar. O céu estava limpo, um azul infinito que fazia sua alma parecer pequena e ao mesmo tempo imensa. Foi então que percebeu algo estranho. Pela primeira vez, não sentia mais a necessidade de procurar respostas. Talvez não houvesse um destino final. Talvez sua jornada não fosse sobre encontrar algo, mas sobre tornar-se algo. Fechou os olhos, sentiu o vento frio no rosto e sorriu. A estrada continuava à sua frente, e ele, sem pressa, seguiu caminhando. Depois de meses, talvez anos, vagando sem destino, Mateus percebeu que era hora de voltar. Não porque havia encontrado todas as respostas, mas porque agora sabia como fazer as perguntas certas. Ele seguiu a mesma estrada de antes, mas nada parecia igual. Os lugares eram os mesmos, mas ele havia mudado. Quando cruzou novamente o pequeno vilarejo onde a bondosa senhora o acolhera, sentiu um aperto no peito. Bateu à porta e encontrou o filho dela, que o reconheceu com um sorriso triste. Minha mãe se foi há alguns meses, disse ele. Mateus abaixou a cabeça, sentindo o peso do tempo. Mas em meio de tristeza, algo dentro dele lhe dizia que Dona Amélia nunca tinha realmente partido. A bondade que ela espalhou ainda estava ali, em seu filho, na casa simples que ainda acolhia viajantes, no cheiro do pão fresco vindo da cozinha. O bem não morre, ele continuou caminhando no gesto de quem o recebeu, e Mateus partiu em paz. Mais adiante, naquela mesma estrada empoeirada, viu um carro velho parado no acostamento.
O homem que um dia lhe dera carona e quase o enganou, estava ali, tentando consertar um pneu furado. Dessa vez foi Mateus quem parou. Precisa de ajuda? Perguntou. O homem olhou desconfiado, sem reconhecê-lo, então riu. Você parece um desses bobos que ainda acreditam na bondade das pessoas. Mateus sorriu de volta. A bondade não é sobre os outros, é sobre quem escolhemos ser. E sem esperar a resposta, foi embora, deixando o homem para trás com sua desconfiança e seu pneu furado. O mal continuava existindo, mas agora Mateus sabia que não precisava carregá-lo consigo. Ao chegar de volta à cidade onde começou a sua jornada, Mateus sentiu algo diferente. Ele andava pelas mesmas ruas, viu as mesmas pessoas, mas enxergava tudo de outra forma. O mundo não havia mudado, mas ele, Mateus, sim. Agora via beleza onde antes via rotina, via aprendizado onde antes via dor, via oportunidade onde antes via apenas cansaço. Subiu ao topo de uma colina e olhou para a cidade de longe. O sol dourava os telhados, o vento brincava com as árvores e a vida pulsava em cada detalhe. Pela primeira vez, Mateus percebeu que sempre esteve onde deveria estar. Ele não precisava mais procurar um destino, porque agora todo o caminho era o caminho certo. Ele havia encontrado o seu objetivo. Fim ou apenas um novo começo?